Ô Caio, me esclareça. Quando eu me converti, eu recebi o Espírito Santo. Mas o livro de Charles G. Finney. Finney. Mas li o livro do Finney. Ele diz que Pedro ganhou 3.000 almas. E que os apóstolos só saíram... Isso era no tempo da contabilidade dos avivamentos. Eu quero ter essa pegada. Século XIX. Ainda estão lendo isso, né? Ainda estão lendo. Ainda estão lendo essa coisa do banco do sofrimento, né? O Jonathan Edwards botava o pessoal, os contritos, no banco da dor. Não tinha essa coisa? Tinha. Igual quando a gente ficava de castigo. Não se convertia sem chorar muito, gritar, bater no peito, uma angústia, se chamar de pecador não sei quantos meses. Pecadores nas mãos de um Deus irado. De um Deus irado. É o nome do sermão mor do Jonathan Edwards. O Finney também foi um advogado que se converteu, e aquilo passou por uma experiência pessoal muito intensa e transformou a experiência dele numa regra e num padrão, num paradigma de conversão. Era como se Paulo tivesse dito: não, você não é convertido. Apareceu uma luz para você? Os teus amigos ouviram uma voz assim, sem compreender bem o que se falava, mas ouviram. Você caiu no chão? Ficou cego 3 dias? Essa que é a pegada. Não se converteu ainda não. Não é a pegada, não. É o que todos fazem quando tem uma experiência pessoal forte e a universalizam para a alma de todo outro ser humano. O C.S. Lewis, por exemplo, se converteu da maneira mais não emocional possível. Professor em Oxford, ateu, pensador, tal. Tinha lá os conflitos dele, mas sem lágrimas, mas profundos, com uma dor aguda de busca de verdade, até que ele diz: chegou então o dia em que eu, sem uma lágrima, sem uma emoção, sem nenhum arrepio, sem absolutamente nada, apenas me dobrei, olhei para cima e disse: Deus, verdadeiramente tu és Deus. E pronto, nasci de novo. Fecha aí. Fechou aí? Nenhum, nem outro, nem ninguém é padrão para nada. O padrão é o que acontece no coração. Aí fica esse abobalhamento. Os avivamentos foram a universalização das crises pessoais de indivíduos carismáticos transformados em imposições coletivas para um mundo sem referência de nada, nem do Evangelho. Então, infelizmente, alguns foram gente maravilhosa, como John Wesley, que eu acho que produziu um conteúdo muito mais rico, teve implicações sociais na sociedade muito mais profundas, mas fazer da experiência dele um padrão como os avivalistas e os avivamentos metodistas tentaram fazer é um erro. Como os presbiterianos até hoje vivem aquela vida sem gosto, sem sal, esquálida, aquela vida cinza e preta do Calvino. É uma vida sem nada dionísico. É uma existência onde você não vê um gole de vinho, você não vê uma alegria, não vê. Ruim demais. Muito ruim. Ruim demais. Ou como querer fazer de Lutero um paradigma de conversão. Lutero, por exemplo, se eu vivesse a sequência de experiências de Deus que Lutero viveu, meu Deus, eu ia ser considerado herege a não sei que potência. Porque teve uma época na vida de Lutero, quando ele rompeu com o celibato, com a Igreja Católica, chutou o balde, e ele pegava uma mulher por dia. O cara estava ávido de comer mulher, cara. Passou o amigo dele, geral. Melanchthon, teve que chegar e dizer: para de comer essas mulheres. Ele falou: mas eu tenho. Ele estava desesperado, ele era um cara todo cheio de ímpeto. Falam muito mal dele, não é à toa também não. Ele deu umas descacetadas violentas, umas surtadas brabas. O Lutero. Vou fazer disso uma experiência de conversão? Não, ele estava se convertendo. E foi um indivíduo que viveu um processo longo até chegar a um estado mínimo de pacificação, porque ele era intenso demais.
Então, pelo amor de Deus, cada um aprenda com Jesus o que é crer nele. A experiência do Finney teve alguma coisa a ver com alguém na leitura do Evangelho, que você viu na leitura do Evangelho? Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu viveu a experiência do Finney? Pedro viveu a experiência do Finney? João, André, Bartolomeu viveram a experiência do Finney? Não. No Evangelho não tem ninguém com a experiência do Finney, então nem Jesus, né? Seu Finney. Nem Jesus. Nem Jesus, nem ninguém. Então, pelo amor de Deus, Jesus é a chave interpretativa de tudo. E é o único modelo de saúde que nós temos para sermos nós mesmos. Deixa o Finney ser o Finney, e tá bom. E Finney. E Finney nisso, né? E Finney nisso. Não, mas ele tem uma... Mas ele faz outra pergunta, ele fala assim, Caio, aí que os apóstolos saíram para pregar porque tiveram poder, questão do Pedro, né? Que ele diz que Pedro ganhou 3 mil almas. E que os apóstolos só saíram a pregar porque tiveram poder. Aí ele pergunta, não foram a lugar eu já tenho o Espírito Santo, mas para eu ter êxito, é necessário que eu clame para receber poder do alto? Não, meu filho, você tem que parar de ser tolo e ler a palavra. Pega o meu livro. O Espírito Santo, Deus que vive em nós, sinceramente, é a melhor coisinha que tem em português para desendoidar a cabeça afineinada de vocês, ou Jonatas Eduardada de vocês, ou qualquer que seja o padrão ou modelo de avivamento ou conversão que foi para a cabeça de vocês, e para aprender o significado do livro de Atos dos Apóstolos. Lá no Espírito Santo de Deus que vive em nós, você vai ver o meu olhar crítico a respeito do que aconteceu ali em Jerusalém. E de como foi por causa daquele sucesso inicial que eles ficaram 8 anos sem querer sair dali, não pregaram nem na Samaria, nem no resto da Judéia, nem em lugar nenhum. Foi um poder que implodiu a explosão, que só foi recomeçar com Paulo depois, porque senão o domo já estava posto na cabeça do pessoal lá em Jerusalém. Meu querido, anda aqui com a gente que você vai aprender devagarinho um bocado de coisa, mas hoje o tempo acabou. Acabou. O pessoal vai ter que se acostumar com 2 horas. Finney para vocês, Bons Eduardes, Wesley Ben, que nós estamos aqui calvinados no equilíbrio com Lutero para ficarmos no meio do caminho. Nem sem vinho e sem botijonas grandes também. Equilíbrio. Tá bom? O caminho do Evangelho passa no equilíbrio o tempo todo. É isso aí. Vem IVTV, o canal é você.